Doutora Dani Costa. Como é bom ser criança e poder sorrir e brincar, soltar pipa, jogar bola, andar de skate e pular corda. Ir para a escola, ter o direito de estudar, conhecer coisas novas e tudo perguntar, e também aprender a ler e contar. E quando a noite cai, na cama deitar, ouvir lindas histórias, dormir e sonhar. Sonhar em ser um astronauta e no espaço chegar, pegar um pedacinho da lua, depois para a Terra voltar. Achar que é um super-herói e combater o mal, salvar o planeta dos inimigos e sair na capa do jornal. Acreditar que sapos são príncipes, que existem dragões e fadas, e ser uma princesa num conto de fadas. Casar com um príncipe valente, morar num lindo castelo e viver felizes para sempre. Ser criança é tão bom, correr descalço na beira-mar, fazer castelos de areia, soltar conchinhas no ar. Ser criança é ter muitos amigos, poder se lambuzar de sorvete, comer pipoca e pirulito. Ser criança é tão bom, ser criança é ser feliz. Então, vamos lá, voltemos. Voltamos para nossas atividades extra, certo? Então, segunda-feira foi o dia de quê? Dia das crianças. Não houve aula devido a esse evento que aconteceu, ok? Então, para anteceder a Semana da Criança, a nossa escola preparou uma semana bem diferente, bem diversificada. Não deu para todo mundo participar, porque as mamães trabalhavam no horário e não tinha como as crianças participarem da aula. Mas foi uma semana bastante produtiva, certo? Então, nossa primeira semana, nos primeiros dias, segunda, terça e quarta, nós tivemos aula pelo Google Meet, certo? Então, juntou os alunos da tia Marcela, os alunos da tia Joyce os meus alunos e fizeram uma sala virtual no que vocês participariam, vocês viriam os colegas de vocês, vocês veriam suas professoras ao vivo e participariam das dinâmicas que foram propostas. Foi uma aula maravilhosa, teve a participação, o empenho de todo mundo. No primeiro dia a gente confeccionou massinha de modelar caseira, né? A gente viu a criação deles na hora, pegando material e fazendo as aulas e gravando os vídeos e mandando pra gente. Nós tivemos no segundo dia a confecção de brinquedo com materiais reciclados. E no terceiro dia, criação de desenhos, adivinhações, caça-tesouro. Então, nós tivemos tudo isso durante uma semana. Vocês podem observar, essas foram nossas aulas, né? Pelo Google Meet, no qual a gente via todos vocês dessa forma e vocês nos veriam. Teve a participação também de tia Lúcia, né? Que vocês tiveram uma brincadeira aqui, tia Lúcia, que vocês ganharam de tia Lúcia. Então foi um momento bem agradável para quem participou, viu como foi bom vocês conseguirem falar ao vivo, interagir com as professoras, certo? Aí na quinta-feira, nós ainda tivemos, tá vendo? Mas isso foi durante 3 dias, segunda, terça e quarta. Tivemos a participação das mamães também, que entraram na brincadeira, dançavam, pintavam, brincavam junto com a criança. Foi uma semana ótima. Aí na quinta-feira, nós tivemos uma aula mais diferente ainda. Nós tivemos a comemoração do espetáculo do Dia das Crianças. Só que se vocês estivessem nas aulas presenciais, seriam diferentes, né? Mas a gente precisava trazer algo para vocês para comemorar a Semana da Criança. Então, nós, professores, junto com a direção, fizemos o espetáculo Rá-Tim-Bum. Esse espetáculo contava a história de 2 crianças que foram levados para o mundo da imaginação e que conseguiram salvar um soldadinho de chumbo e uma boneca do malvado TV Papão. Então, para quem assistiu, viu que o espetáculo foi lindo, foi ótimo, né? Espero que todo mundo tenha assistido. As aulas foram colocadas no Classroom, também nos grupos. Então, nós professores fizemos o máximo para que vocês, crianças, se sentissem um pouco lembrado desse dia tão importante que é o dia de vocês, certo?
E na sexta-feira, dia 9, para encerrar essa semana, nós tivemos o Grande Circo Drive-Thru Dia das Crianças, que foi a participação de vocês, né, dos pais, para que, junto com nós, professores, tivéssemos uma manhã bastante divertida. Foi das 8 da manhã até as 11. Então, teve entrega de algodão doce, pipoca, o circo, o pessoal do circo estava lá, as professoras, a animação dos pais com a chegada dos meninos, com as professoras lá. Houve muita sessão de fotos com os alunos, com as professoras. A gente conseguiu matar um pouco a saudade. Tava todo mundo de máscara, de luva, com todos caracterizados, para que esse momento fosse inesquecível. Então, a gente via a alegria de vocês em poder rever as professoras, em poder falar com as professoras, né? A gente agradece a participação de todos. Era gente de carro, de bicicleta, de moto, levou a criança andando, mas não deixou de ir. Foi um momento bem divertido. Teve a entrega das lembrancinhas para quem estava lá. Teve algodão doce, pipoca. Então, foi um momento bem dinâmico, né? Assim, eu espero que vocês tenham gostado muito. E o nosso feriado foi na segunda-feira. Como houve uma semana sem atividades, né? Como foi uma semana sem atividade, era um momento de brincadeira, de descontração, mas hoje temos que voltar, certo, com nossa atividade. Então, vamos lá. Nossa atividade extra fala sobre o Dia das Crianças, sim. Eu já venho falando a vocês sobre os direitos e os deveres da criança, certo? Criança é um cidadão. Então, desde o dia que ela nasce, né? Que ela é formada dentro da barriga da mamãe, que ela nasce e vem para este mundo, ela passa a ter todos os seus direitos. E esse direito deve ser respeitado, certo? Então, vamos lá. Esse direito deve ser respeitado, certo? Então, nossa atividade vai ser na folha e no livro de história, páginas 77 e 78, certo? No livro de história diz o seguinte: Dia das Crianças, 12 de outubro. Para comemorar uma fase especial da nossa vida, foi criado o Dia das Crianças. Nesse dia, devemos aproveitar para estar com quem gostamos e nos divertir muito, certo? Para comemorar, ouça a leitura. Para comemorar o dia 12 de outubro, dedicado ao Dia das Crianças, e todo mundo, nada melhor do que lembrarmos que elas têm uma série de direitos reconhecido pela Declaração Universal do Direito da Criança, que é a ONU. Então, ele foi listado alguns direitos que vocês, crianças, têm que ter. Que se esse direito, se ele não for respeitado, a pessoa que estará com você, ele vai ser responsável por tudo. Então, o primeiro direito à igualdade, sem distinção à raça, religião ou nacionalidade. Então, se você é branco, negro, amarelo, você tem o seu direito respeitado, não importa a sua cor, sua religião, se você é católico, evangélico, budista, não importa, você tem que ser seu direito respeitado. Se é direito de ir e vir, se você tem direito de sentar, de andar e de levantar, é igual para todo mundo. Então, seu direito ele deve ser respeitado. Segundo, direito especial para a proteção do seu desenvolvimento físico, mental e social. Então, quando você é criança, quem é seu responsável? O papai e a mamãe. Quando fala do direito físico, direito de respeitar o seu local, mental, de você ter uma qualidade de ensino, de médico, social, de você viver num convívio. Eu vou ser criança, eu vou ter um filho e vou isolar ele de tudo. Você não pode isso, você não pode. A gente tem que ensinar o que é certo, o que é errado. Mas também temos que saber o que fazer para que a criança aprenda que aquilo é certo ou errado. Terceiro, direito a um nome e uma nacionalidade. Se você nasce, você tem direito a colocar o seu nome e ao lugar onde você nasceu, certo? Então, é um direito para valer. Toda criança tem que ter direito à sua nacionalidade. Direito à alimentação, à moradia, assistência médica adequada para a criança e a mãe. Então, quando a mãe não respeita esses direitos de moradia, de alimentação, certo? Ela passa por uma série de processos. Ah, tia, mas a gente vê crianças que moram na rua, certo? Essas crianças que moram na rua, elas não têm seu direito respeitado, muitas vezes porque ela não tem nem a família por perto. Ou então a mãe e o pai não têm condição de dar uma qualidade de vida melhor. Mas cabe ao Estado passar esse direito para aquela criança ou para a família daquela criança que não tem essa qualidade de vida, certo?
5. Direito à educação e aos cuidados adequados para crianças com deficiência. Quando a gente diz direito à educação, é responsabilidade do papai e da mamãe escolher uma escola que você vai estudar. Mesmo que a gente esteja com essas aulas remotas, é direito seu estudar sim. Se é difícil, se é fácil, mas é um direito. Aquele que não está cumprindo com essas regras, ele pode ser penalizado. Uma criança com deficiência, ela tem o direito de estudar numa escola normal. Como? Não é uma escola só para crianças especiais, não é uma escola que você estuda ou em outra escola, mas ela tem um direito. Ela é cadeirante, ela tem que ter as rampas de acesso na escola, ela tem que ter um espaço na escola. Ela tem um pouco de deficiência visual, ela precisa de um pouco de atenção, até mesmo de uma pessoa que auxilie ela, certo? Tanto pode ser numa escola privada ou numa escola pública, ela tem esse direito. É lei, é direito que a criança tenha isso, certo? Direito ao amor e à compreensão. Então, você tem que ser amado por todos. Você é criança, então você tem o amor da sua família, o amor das pessoas que estão ao seu redor. Direito a ser socorrido em primeiro lugar. Quando é que a criança pode ser socorrida? Há um acidente, vamos lá, né? Vamos assim, há um acidente. E tem adultos em criança. Então, a criança, ela tem a prioridade. Então, ela tem que ser primeiro atendida a tudo. Quando a gente diz assim, tô numa fila de um supermercado, chega a mamãe com a criança no colo. Ela tem direito a ser atendida em primeiro lugar, porque ela tá com a criança no colo. Então, é o direito da criança que a gente tá dando, certo? Então, é esse direito que a gente deve respeitar, que algumas pessoas não querem respeitar, mas é lei, é direito, certo? Direito a ser protegido contra o abandono. Então, quando a gente fala de abandono, o pai e a mãe, se ela for abandonar e a justiça souber quem foi que abandonou, eles vão ser punidos por isso. A criança, ela não pode ser abandonada, certo? Se a mamãe tiver uma criança e não puder criar, ela dá a uma instituição, mas ela não pode abandonar ela em qualquer lugar. Ela chega a dar uma instituição, uma casa de caridade, uma casa de um orfanato, mas ela não pode deixar a criança em qualquer lugar, como a gente vê em muitos cantos a criança sendo abandonada. E direito à crescer onde haja só solidariedade, compreensão, amizade e a justiça. Então, você tem o direito de crescer em um ambiente sadio, que obedeça todas as suas regras, que obedeça todos os seus direitos. E quando a gente fala de trabalho infantil, a criança, ela não deve trabalhar. A criança, ela tem que estudar. A gente costuma ver quando vai ao centro da cidade as crianças vendendo balinha. Isso é errado. A criança não pode trabalhar. Ela pode estudar para formar um adulto e aí sim começar a trabalhar. Aí na atividade do livro, na página 78, diz o seguinte: ilustre o que você considera direito e dever. Então, o que é que você considera seu direito? E o que é que você considera como seu dever? Lembra dos deveres? Estudar, ser responsável, guardar todo o seu material. Esse é o seu dever, certo? Aí também tem uma atividade na folha. Preste atenção nessa atividade que diz o seguinte: leia o trecho. Desce o morro todo dia. É preciso trabalhar. Na rua, no mercado, onde o trabalho pintar. No sinal revendo atento as ofertas do momento. Se faz frio, vendo luva. Quando chove, guarda-chuva. Domingo é só brincar. É igual a toda criança. Ele carrega a esperança de que tudo vai mudar. Então, aí está contando a história de uma criança que precisa trabalhar. Então, ela sai todos os dias, descendo o morro, ou vende o que é necessário naquele momento. E quando ela falar aqui que o único dia de brincar é o domingo, como toda criança. Por quê? Ele precisa trabalhar todos os dias e não tem tempo nem para brincar, nem para estudar. Então, só no domingo ele exerce o seu direito de ser criança, certo? Marque um X. O poema acima trata da brincadeira infantil ou do trabalho infantil. Aí está mostrando o trabalho infantil. Uma criança que precisa sair todos os dias para trabalhar. Onde a criança realiza o trabalho? No sinal ou no campo? No sinal. Que objetos a criança revende? Quando faz frio? Luva. Quando chove, guarda-chuva. Desenho que cada criança deve fazer todos os dias ao contrário de trabalhar. O que a criança tem que fazer todos os dias? Brincar, estudar, ser livre, ser criança. Quando eu pego uma criança, eu boto ela para trabalhar, ela deixa de ser criança, ela passa a ter uma responsabilidade que não é dela naquele momento. Ela está tirando o seu direito de ser criança
e vai crescer achando que o trabalho é mais importante do que o estudo, e não é, certo? Minha atividade é essa aqui, você só vai pintar, mas tem um textinho. Ser criança é achar o mundo um mundo feito de fantasia. Ser criança é comer algodão doce e se lambuzar. Ser criança é acreditar num mundo cor-de-rosa, cheio de pipoca. Ser criança é olhar e não ver o perigo. Ser criança é sorrir e fazer sorrir. Ser criança é chorar sem saber o porquê. Ser criança é esconder para não nos preocupar. Ser criança é perder com os olhos. Ser criança é derramar lágrimas para nos sensibilizar. Ser criança é isso e muito mais. E nos ensinar que a vida, apesar de difícil, pode tornar fácil. Com um simples sorriso e nos ensinar que criança só quer um carinho e afeto. E que nos ensina para sermos felizes, basta apenas olharmos para uma criança. Então, quando a gente passa a olhar para uma criança, a gente vê o como é importante a gente cuidar, zelar, amar e respeitar. Porque criança, ela é o futuro de um país. Nós educamos uma criança para que ela tenha um futuro e para que ela transforme este mundo. Então, ser criança é ser você mesmo, certo? Seja sempre você, respeitando, amando e protegendo aquele que está ao seu lado, ok? Então, para vocês, um feliz Dia das Crianças, certo? Foi segunda-feira, mas como foi feriado, a gente não pôde ter nossas aulas, então, feliz Dia das Crianças. Que vocês sejam crianças sadias, espertas e que consiga ter todos os seus direitos respeitados, certo? Então, fiquem com Deus e até amanhã.